É que o ferrador, ele quando vai casquear, é só um parêntese que eu vou fazer. Ele não deve só se preocupar com o eixo antero-posterior. Antero de região da frente, anterior, e posterior da região de trás de casco. Ele tem que considerar o eixo médio-lateral, ele tem que considerar o eixo palmar ou plantar, e ele tem que considerar o eixo o eixo antero-posterior. Além disso, o quarto eixo que a gente já vai ver. Então o ferrador tem que estar preocupado com todos os eixos de equilíbrio, tá? E o mapeamento ele está diretamente ligado somente a esse eixo de equilíbrio aqui, tá? O antero posterior. Nós vamos falar aqui sobre equilíbrio de casco relacionado ao bem-estar animal e o desempenho desse cavalo. Tá? Nós vamos conversar hoje com o zootecnista Irineu Fernandes, que é ferrador, e vamos só aguardar ele entrar aqui. Bom, pessoal, essa live aqui surgiu de uma trollada que eu dei no Irineu semana passada, né, Irineu? Eu mandei um áudio pro Irineu sério, sem rir, igual tô rindo agora. Falei, Irineu, vamos fazer uma live falando sobre equilíbrio de casca em égua em terço final de gestação? E pau, mandei o áudio. E fiquei esperando. Daqui a pouco ele mandou aquela carinha assim, ó. Mas por quê? Qual o sentido disso, né? Eu falei, pô, a égua em terço final de gestação tá barriguda, tá pesada, né? Então o desgaste do casco é maior. Então vamos falar sobre o equilíbrio do casco da égua em terço final de gestação. Ele, você tem certeza disso? Aí surgiu o assunto. Então vamos falar de equilíbrio de casco que pega todo mundo. Inclusive égua no terço final de gestação, né, Bruno? É porque a preocupação é só com a égua em terço final de gestação. Com o potrinho, com o cavalo atleta, com os cavalos não tem, né? Tá certo. Então, vamos Meu dar amigo, início? vamos embora, vamos começar aí que tá contigo a bola. Eu Então vou tá. mandando as perguntas aqui, Tá, qualquer coisa você interrompe no áudio aí que eu vou ter que virar a tela, tá? Já que você tem a apresentação aí, vamos ver. tá? Deixa eu ver, como é que tá o ângulo aqui, Thiago? Tá legal. Se virar assim fica ruim, né? Horrível, Porque horrível. muda, Aí você deixa o pessoal doido. tem que segurar assim, né? Então É, vou usar essa apresentação aqui do mas lado do bota a ano apresentação passado. na tela cheia, vai ficar melhor, eu acho. Melhorou? Aí, essa posição tá legal. Vamos ver. Tá. É, então os demais sejam todos bem-vindos aí. E o Thiago vai fazendo a abordagem aí com o pessoal. Se você for interrompendo, fica à vontade, tá, Thiago? Eu prefiro até que Tá, seja beleza. mais interativo aí. Então, na verdade, a gente vai dividir essa apresentação em dois blocos, tá, pessoal? A gente vai fazer hoje uma parte dela e daqui a 15 dias a gente faz a conclusão dos raciocínios aqui dessa apresentação. O tema seria o casqueamento equino, uma abordagem zootécnica, mas isso está diretamente ligado a equilíbrio de casco, tá? Que é o nosso tema dessa live aí. E aí, para a gente ir desencadeando o raciocínio, eu vou usar a pergunta filosófica aqui, de que cavalo solto na natureza nunca foi casqueado e nunca foi ferrado. Por que será que agora a gente tem que casquear e se preocupar em ferrar cavalo? Abraço aí, Andrezão. Lembranças à Fazenda Águas Claras aí. Então, o primeiro fator para justificar, na verdade, a preocupação com o casqueamento, ou seja, Thiago, com o equilíbrio de casco, seria qual? Alimentação. Cavalo solto na natureza, basicamente ele se alimentava de volumoso, verde, né? Sim? E aí hoje, na mudança, e na verdade a gente passou a adicionar essa alimentação, uma alimentação rica em energia e proteína através das rações. E aí minha pergunta é, será que a adição de energia e proteína vai ter influência em crescimento de casco? O que você acha? Com certeza, Pode, né?
Então, o primeiro fator que justifica já a mudança do cavalo solto na natureza para agora a gente tá se preocupando no casqueamento, já entra aí na questão da alimentação, tá? O segundo fator seria a mudança do ambiente. Basicamente, os cavalos soltos na natureza, eles tinham liberdade para correr, escolhiam a quantidade de quanto iriam andar por dia, né? E aí, qual é a nossa realidade hoje? Vai interagindo comigo. Sim. Desculpa que eu estava prestando atenção aqui, não foquei no que você estava falando. Então, Repete, por ó, favor. no segundo fator, ambiente, o cavalo solto na natureza, ele podia percorrer o que ele queria percorrer atrás da alimentação, né? Sim, O tipo de terreno que ele iria percorrer, ele decidia. E aí, hoje, a gente mudou esse tipo de comportamento, certo. né? E Ele aí, fica parado. hoje a gente estabulou ele, ou seja, limitou ele, né? Sim, Em alguns cenários, né? A gente tem que considerar também os animais de piquetes, né? Mas mesmo assim não percorrem o que iriam percorrer atrás de alimento, né? Soltos na natureza. Então a gente sim, já começa a pensar na relação desgaste-crescimento, né? perfeito. E dentro disso, então, a gente vai, coloca eles em baia, muda a alimentação. Então, aí, dentro desse raciocínio de ambiente, tem mais um terceiro fator, que seria a genética, tá? E aí, como assim? Na natureza, cavalo era predador ou presa? Sempre presa. Então, ali, dentro dos plantéis, só ficavam os cavalos mais resistentes, ou seja, com qualidade de casco significativa, para realmente poder fugir do predador. Cavalo de casco ruim, o que que acontecia? Leão ia lá, ó, pô, eliminava. Então, entre o cruzamento desses animais, a própria seleção natural, pela sua perfeição, ela só selecionava animais de casco bom. Sim, Estou sendo claro? Daí claro. entra o homem. Quando a gente faz seleção de cruzamento, Thiago, hoje aí, pelos aras que você anda e fazendas, em algum momento você acredita que a gente se preocupou com casco, com qualidade de casco? Não. Em nenhum momento, em nenhuma espécie, eu ainda sou categórico em te dizer, no mundo inteiro. No mundo inteiro você vai rodar aí, eu tive contato com outros ferradores de outros países, o homem não se preocupa com a qualidade de casco, tá? Sim, Dentro disso, a gente começa a perpetuar animais de casco ruim nas gerações seguintes, o que eu tenho certeza que solto na natureza já teriam sido eliminados. Dentro dessa situação, hoje eu tenho animais que vivem em baia de serragem e pista de areia fofa e é o suficiente para quebrar casco. com Então, certeza. ó, dentro desses. Que isso aqui te lembra, Thiago? Alimentação, ambiente e genética. É o tripé da zootecnia. Exatamente, meu amigo. É exatamente isso. Isso aqui é o pilar, né, da abordagem de zootecnista. Antes da gente discutir casco, a gente tem, em várias situações, até para discutir de casco, a gente vai ter que voltar aqui, ó, em alimentação, ambiente e genética. Até mesmo para a gente entender e desmistificar alguns conceitos e técnicas que falam de casqueamento e ferrajamento, sem considerar esses três parâmetros aqui, tá? E aí, durante a apresentação, a gente vai discutindo aí essas possibilidades aí, com esses três parâmetros sempre. Antes de Certo. ser ferrador, eu sou zootecnista, e não tem como eu não considerar todos os conceitos zootécnicos para a gente falar de equilíbrio, beleza? Alguma pergunta eu vou seguindo aí? Não, pode Saudações aí, seguindo. Pode seguindo. show de bola. Recentemente, dentro desse raciocínio aí, antes da gente falar de equilíbrio de casco, tinha um videozinho rodando na internet que fala muito sobre essa ferradura de borracha. Eu vou botar um pedacinho dele aqui, eu não sei se você já viu. Você já viu? Já?
E aí esse vídeo vem defendendo uma nova possibilidade aí de um novo elemento que vai estar protegendo o casco. Tá? Eu vou pausar ele, porque esse é um vídeo bem comum aí, que tá pela internet. Mas na verdade, ali está escrito barefoot. E barefoot é casco sem ferro, né? Na verdade é um movimento que já está sendo feito aí pelo mundo das pessoas proporem a utilização do cavalo sem a utilização da ferradura. E aí eu gostaria como tá nós dois aqui interagindo, enquanto não vem pergunta, e aí a gente já deixa aberto para o pessoal interagir e perguntar. Vou virar um pouquinho para mim. Então, dentro desse raciocínio aqui do barefoot, tem esse movimento, antes da gente chegar em equilíbrio de casco, até mesmo para a gente discutir melhor equilíbrio de casco. O barefoot é um movimento que fala o seguinte: eu quero usar o meu cavalo sem ferradura. O que você acha disso? Eu acho ruim. Por Mas tudo que cavalo vocês estão nasceu falando, assim, pelo que a gente faz com ele hoje, pela condição que a gente coloca de montar, de trabalho, de tudo, de lazer, de esporte, eu acho que é muito mais prejudicial ele ficar sem a ferradura. Porém, tem cavalos que eu vou te dizer, Thiago, é possível alguns cavalos sim não utilizarem ferradura. Sim, claro. Se a gente for na sua essência, cavalo não nasceu com ferradura, né? Mas também não nasceu fazendo esporte. Boa resposta. Se você for considerar o cavalo solto na natureza ao natural, você deixa ele sem casco, né? Isso porque a gente ainda tem que considerar a seleção natural. Então, na verdade, eu gosto de utilizar o termo que a ferradura ela é um mal, mas ela é um mal necessário ao que a gente está submetendo ao cavalo, né? Então, o movimento de barefoot é possível sim para alguns poucos cavalos, onde a gente prepara esse casco, e aí tem um período adaptativo. Eu conheço alguns cavalos que teriam boa resposta, eu estou falando de cavalos de alta performance, eu não estou considerando éguas de cria, nem potros em desenvolvimento, porque esses aí eu considero que estão próximos de uma atividade natural. Onde a gente entender que o cavalo vai estar numa atividade com interferência humana, é difícil a gente não pensar em proteção de casco. Até mesmo porque a gente tem que pensar em proteção de casco, porque é a única maneira que eu vou ter de fazer com que esse casco cresça e aí sim eu tenha recurso para conseguir equilibrar ele. Tá? Ali naquela imagem lá, então era uma proposta de uma ferradura de borracha. Tá? E aí, o que é importante a gente tomar cuidado? Primeira coisa é que a internet não é fonte segura de informação, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as fontes. Toda essa ideia da ferradura de borracha parte do princípio do tênis humano, né? Então eu teria que considerar que o humano, já que eu estou fazendo a comparação de um quadrúpede com um bípede, que o tênis humano, o humano anda de quatro ou ele anda em pé, né? Em pé, né? A dinâmica de movimentação e de amortecimento e de toda do bípede, do homem, comparado ao quadrúpede, é diferente. Então, já para você fazer esse tipo de analogia, que é a defesa da ferradura de borracha ali, como você está vendo, é um equívoco muito grande. O excesso de elasticidade da borracha, os efeitos da elasticidade da borracha no casco são danosos às lâminas do casco, isso considerando um cavalo de alta intensidade. Recentemente, o Marcos lá do Dicas de Cavalo, ele lançou umas imagens lá a respeito de uma pessoa que estava querendo usar no seu cavalo ferradura de borracha. Tá? Isso tem tudo a ver com equilíbrio de casco, isso que a gente está discutindo. Sim, claro. E aí eu falei, Marcos, olha só, se você vai ter uma pessoa no cenário que ela não usa, ela só usa seu cavalo para passeio, ele vive maior parte do tempo solto ali, num piquete controlado, num ambiente extremamente controlado. Eu quero ir na padaria, vai passar pelo asfalto. E aí você quer criar uma proteção
para esse casco, aí sim eu utilizaria essa ferradura aí da proposta da imagem anterior lá, aquela ferradura que coloca e tira, tá? Mas eu tenho que entender para um cavalo de alta performance que a elasticidade, a flexibilidade, ela vai trazer danos às lâminas do casco. Eu eu tô pecando aqui, Thiago, que eu tô sem uma peça anatômica para mostrar o que que seria as lâminas do casco. Você me Cadê a dá. pata do Nick? Espera aí que eu vou pegar a pata do Nick. Me dá 10 segundos, tá aqui do lado. Tá. Pessoal, vamos mandando pergunta. Ó, tem um aviãozinho aqui embaixo aí, ó, do lado onde vocês colocam os comentários, tem um aviãozinho aí, tá vendo? Parece uma setinha. Vocês não precisam sair da live, vocês vão ali, clica ali e manda o convite para os amigos de vocês para eles entrarem, para eles participarem da live. É só chegar nessa setinha aí, ó, e mandar direto, tá? Não sai da live, é só ficar na live aí e mandar por esse aviãozinho aí. Tu conhece o cavalo, dono desse casco aqui? Oxe Maria, não tem muito nele. Queria ter botado mais. Então, ó, internamente falando, o que que prende o casco, né, a toda essa estrutura? Eu tenho que partir do princípio do seguinte raciocínio. O casco, ele é a estrutura de apoio e sustentação de toda a coluna óssea. Então, ele é uma estrutura rígida, apesar de ser rígida, tem uma certa flexibilidade, e aí ele vai estar preso, ó, por lâminas. Vamos ver se eu consigo posicionar aqui de uma maneira. Internamente no casco existem lâminas. Vou aproximar mais para ver se a gente. Deixa eu criar uma posição aqui na câmera para ver se a gente consegue melhorar a Aí, visualização. aí. Então tá vendo que tem lâminas, tem ranhuras? Perfeito. Essas são as lâminas que estão dentro do casco. Então, quando a gente coloca uma ferradura de borracha numa estrutura dessa, eu trago flexibilidade para essas lâminas. E as lâminas, desde que cavalo é cavalo, ela não foi selecionada para ter excesso de flexibilidade. Eu acho até que eu posso usar o termo antropofização, que na verdade é a mania que o homem tem de querer transformar o animal em humano, né? E aí, Sim. dentro disso, ele começa a fazer alguns equívocos, né? Então, na verdade, isso tudo que a gente está discutindo aqui é justamente para derrubar já a ferradura de borracha aí. Eu estou aproveitando o link, já aproveitar, não sei se o Marcão está aí do Dicas de Cavalo, ele dá um Não, salve pra Marco foi no gente mercado. aí. E aí ele dá um salve aí depois, Ele me vendo avisou, essa live fica gravada, né? ele foi no mercado hoje. Tá, e aí ele dá um salve depois pra gente aí. E aí vamos falar especificamente de equilíbrio de casco. Só que antes de falar de equilíbrio de casco, eu vou usar. Qual a referência, assim, Irineu, que você daria pra gente? Eu até esqueci de colocar a referência aqui embaixo da apresentação. Mas um livro em português para o pessoal se aprofundar aí, se tiver alunos de zootecnia, veterinária e interessados, seria o Claudicação Segundo Adams, quinta edição. Eu não estou com ele aqui perto, mas depois eu posso pegar. Claudicação. Segundo Adams, quinta edição. Ele vai ter alguma coisa já falando de maneira mais atualizada sobre equilíbrio de casco. E eu vou usar ele como referência, Certo? tá? Tá. E aí ele usa esse termo aqui. O que é o casqueamento, né? O casqueamento é só o corte da unha? Vai pegar a pata do meu cavalo, botar o facão lá e sair batendo e destrinchando o casco lá, sem a menor preocupação, só com a retirada de excesso? Não. O casqueamento ele é um método que consiste inicialmente na retirada do Entendeu? excesso de casco. Oi. Entendeu? A hora que você estiver mostrando na tela, vê se você consegue estabilizar o celular. Aí. Melhorou? Tenta não ficar mexendo muito. Tá. Então, é um método que tá aí um desafio, hein? Tem que ficar paradinho aqui todo duro para. Mas enfim, eu tenho que comprar um tripé, né, Thiago? Vou te mandar um de presente. Duvido. Então, o casqueamento, ó, ele é um método que consiste inicialmente na retirada do excesso de casco.
Ele visa restabelecer formas e proporções ideais ao casco, favorecendo uma distribuição equilibrada do peso do animal e, consequentemente, restaurando posições confortáveis, gravem bem essa palavra, confortáveis ao membro. Beleza? Beleza. Pode seguir alguma pergunta? Só mandar pro pessoal mandar um joinha pra mim aí, se todo mundo estiver ouvindo o meu áudio e o áudio do Irineu, se estiver normal. Que a Liani mandou aqui que ela tá sem áudio, às vezes é a internet dela lá. Pode ir falando. Então, para isso, o Adams ele separa no livro lá 4 Ó, o eixos de Rodrigo equilíbrio. Caipirão tá aí vendo a gente aí, ó. Show de bola. Lembranças ao núcleo sul-fluminense aí. Então, existem 4 eixos de equilíbrio, tá? Que o Adams fala aqui. E aí a gente vai destrinchar esses 4 eixos de equilíbrio, tá? Acho que a proposta é essa. E aí, para um outro momento, que seria a segunda parte da apresentação, Thiago, a gente estaria destrinchando a questão da influência do aprumo nesse tipo de. Qual a influência do aprumo, na verdade, no equilíbrio do casco? Aí ficaria para daqui a 15 dias a gente estar usando a segunda parte da apresentação, pode ser? Sim, claro. Então vamos para o primeiro eixo de equilíbrio. Aí o Adams fala o seguinte: uma estrutura ideal, tá? Quando você avalia o eixo médio-lateral, médio está relacionado à parte interna do casco e lateral à parte externa desse casco, tá? Então o lado medial é uma estrutura de eixo equilibrado ideal de um cavalo num bom formato, ele vai ter 50% de um lado e 50% do outro. Isso é muito comum no nosso meio, o pessoal chama de balanceamento, tá? Certo. Que seriam os dois lados em proporções iguais. No dia a dia, o que a gente vai encontrar? Nossa senhora. Adivinha de que era essa pata? Eu conheço essa parede no fundo aí. Conhece muito bem. Isso é lá na Rural. Isso aí é lá na Rural, é o Brutus. Lembra do Brutus? Caramba, claro que eu lembro. Isso aí é o casco dele aí. Então, ó, nessa situação aqui, ó, o pessoal tá mandando pergunta, Thiago, depois você dá uma olhada, tá? Tá, beleza. Pode ficar tranquilo. É porque estão falando no privado aqui, eu não sei se está chegando aí para você. Não, Mas aí, pergunta a até gente agora está ninguém vendo, mandou, não. tá, o pessoal deixa aberto aí, o pessoal quiser perguntar aí, a gente vai mantendo contato por aí, né? Sim, Então, só. nessa imagem aqui, no dia a dia, é assim que eu encontro alguns cascos de cavalo, principalmente aqueles que estão sem a preocupação com o equilíbrio de casco. Um lado visivelmente maior e o outro menor. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho um casco equilibrado ou um casco desequilibrado. Completamente desequilibrado. Posso até dizer que tem um casco desbalanceado, né? Então, se a gente fala desbalanceado ou desequilibrado, qual é a influência disso, tá? Para tendões, articulações e ligamentos. Qual o efeito disso? Isso porque eu estou só preso no primeiro eixo de equilíbrio. Então, eu tenho que entender que o desequilíbrio dessas estruturas vai trazer o aumento de tensão e esforço para articulações, tendões e ligamentos. Então, a gente já começa a pensar que uma estrutura equilibrada vai trazer conforto para tendões, articulações e ligamentos. Tá? Então, se traz conforto, traz diminuição de tensão, o meu cavalo vai ter o melhor rendimento. Daí a necessidade de um bom casqueamento se preocupando com os equilíbrios desse cavalo. Vamos seguindo. Aqui numa Perfeito. outra extrema, tá muito ruim, tô balançando muito. Ah, um pouquinho, mas tá dando pra ver. Deixa eu ver se assim melhora. Você vai deixar a turma tonta lá. Tá melhor assim? Tá. Então, ó, esse aqui é o Brutus, mesmo um cavalo, quando teve laminite. Acho que fica visível aqui, ó, as distorções de casco que ele teve, tá? Sim. Então, o casco ele criou vários níveis de distorção em função da laminite, tá?
E aí, em função dessas distorções, olha o desequilíbrio que ele estabeleceu. Então, aumentando ainda as dores dele, tá? Então, através do casqueamento, a gente consegue restabelecer uma forma e proporções que favoreçam o equilíbrio desse cavalo, tá? Tô sendo claro? Sim? Pode seguir? Pode seguir. Então, esse aqui seria o primeiro eixo de avaliação, chamado de médio lateral, tá? Segundo eixo de avaliação, palmar ou plantar. Palmar está relacionado à palma, ou melhor, a palma da mão, que zootecnicamente seriam perdão, anatomicamente seriam os membros anteriores, tá? E plantar seria zootecnicamente os posteriores. Então a gente É. está avaliando aqui nessa imagem aqui, ó, o nivelamento desse casco. Então olha só, uma estrutura ideal, o Adams ele separa lá. Eu acabei usando uma foto natural depois de um casqueamento, mas no livro vai estar uma foto ilustrada lá. Hein? E aí nele fala que nesse eixo palmar, a nossa preocupação é sempre que o casco esteja nivelado com a coluna óssea. Durante muito tempo a gente chegou a usar compasso, chegou a usar angulador, e aí hoje, na verdade, a gente sabe que para os membros anteriores, a nossa referência, a melhor ferramenta que pode auxiliar a nossa visão seria a utilização da régua T, que se assemelha a essa letra aqui, né? Essa linha aqui cortada. E aí, Sim. na utilização da régua T, eu uso a coluna do T como a referência central de como se comporta a coluna óssea, e a cabeça do T, ele seria a referência de como eu vou utilizar o nivelamento, a sola do cavalo. Então, a sola desse cavalo, ela tem que estar nivelada. Deixa eu passar a caneta aqui, tá vendo bem o desenho da caneta? Nivelada com a coluna, com esse eixo. Então, na verdade, quando esse cavalo pisar no chão numa estrutura equilibrada, todas as pressões vão ser iguais. Isso, a régua T, eu só consigo utilizar no membro anterior. Para os membros posteriores, a gente não consegue utilizar a régua T em função da articulação do jarrete ser diferente da articulação do joelho, tá? E aí eu tenho que criar outras referências ali para me aproximar de como seria o comportamento da coluna óssea no posterior. A grande maioria dos erros aí, muito comuns, onde eu erro também, até confessando aqui para você, é no nivelamento de posterior, Thiago. Nivelar posterior é uma coisa bem complexa, assim, porque a gente não consegue ter essas referências precisas. Falando de referência precisa, o trabalho com o raio-x é o que realmente leva à exata precisão, tá? Então, em situações terapêuticas é muito comum eu estar trabalhando com o veterinário do meu lado com o raio-x. Vamos seguindo. Lineu, só Oi. uma. Vira a câmera para você um pouquinho. Deixa eu ativar o. Aí. Pessoal, quando o Tá. Lineu tiver falando lá mostrando as imagens, eu vou. A Renata ela mandou aqui que as letras estão na frente, então eu desativei o comentário, tá? Depois a gente vai abrir para as perguntas, aí vocês vão mandando. Lineu, você falou que antes usava o compasso e agora se usa a régua T. Qual é o prejuízo que se identificou que o compasso trazia quando era utilizado nesse processo do casqueamento? Excelente pergunta. Deixa eu pegar a pata aqui. Então, não sei se eu vou ter tanta habilidade, Thiago. Vou ter que encostar o celular aqui na câmera para a gente falar. Antigamente, o compasso era legal estar com o compasso aqui. Eu utilizava o bulbo do cavalo como referência e até a E ponta assim do levava lá. talão. Isso. E aí, esse lado, teoricamente, teria que estar igual a esse. Só que a técnica do compasso, eu considerava que a estrutura do bulbo era uma estrutura rígida. E, na verdade, a estrutura de bulbo é uma estrutura flexível, que sobe e desce. Então, o compasso ele é muito utilizado, esse compasso que a gente usava, por marceneiros, para medir o exato tamanho ali do corte que se queria fazer na madeira. E aí, durante Madeira, muito tempo, não entendi. madeira não tem vida. E a madeira é uma estrutura rígida. Anatomicamente falando,
O casco do cavalo ele é flexível, apesar de ter essa rigidez, principalmente na região de bulbo. Eu vou mudar aqui a imagem. Boa noite, Rafa. Seja bem-vindo aí. Rafa é um amigão meu, ferrador lá da RH. Entre outros amigos que devem ter dado um salve aí, eu não falei. Então, na verdade, ó, aqui na região do bulbo, eu pegava lá do talão e usava aqui o bulbo, tá? Só que essa região é flexível. Nessa imagem aqui, eu tô vendo um casco equilibrado, com as proporções iguais. Mas a gente vai pegar cavalo com casco desequilibrado. E se eu fosse usar o compasso, como eu fiz durante muitos anos, eu acabava não considerando o eixo. A minha referência se prendia só no tamanho de bulbo. Isso é um equívoco muito grande, tá? Show. Ainda tem pessoas que defendem a utilização do compasso. Na prática, o que eu vi que traz resultado para mim, e na verdade a gente preconiza muito isso, eu falo até em nome da associação, a associação, o processo de certificação hoje de avaliação não é feito mais em cima de compasso, as pessoas usam a régua T. Você e é comprovadamente o resultado do equilíbrio de casco você utilizando a régua T. Essa não é uma opinião minha. É uma opinião que eu vejo o resultado e uma opinião que a associação, o grupo de ferradores, tá? E dentro desse time a gente vai ter veterinários ferradores, entre outros, utilizam a régua T como referência, a melhor referência para o equilíbrio palmar ou plantar, do eixo palmar e plantar. Estamos falando de dois equilíbrios, né? Primeiro, relembrando aqui o pessoal que está chegando, foi o médio lateral. Agora a gente está no segundo eixo, a gente está falando do palmar ou plantar, tá? Vamos seguir? Bora? Paulo mandou boa noite pra você aí, ó. Paulo Basílio. Basilhão, ferrador graduado da nossa associação. Abraço aí, Basílio. Então, ó, seguindo, que é o segundo eixo de equilíbrio. Terceiro eixo de equilíbrio, né? Vamos voltar aqui que eu não segui. No meu dia a dia, como é que eu vou encontrar esse eixo de equilíbrio? Na grande maioria dos cavalos. Às vezes com um desequilíbrio de um lado maior do que o outro. E aí eu preciso restabelecer o equilíbrio disso. Porque, na verdade, qual é o efeito dessa situação aqui? Na hora que esse cavalo aterrissa no chão, imagina essa caneta pisando lá e a ponta sendo casco. Com um lado maior, um lado vai sofrer maior pressão e o outro menor pressão. E meu objetivo no nivelamento, com o eixo da coluna óssea, é justamente que todos os dois lados recebam a mesma quantidade de pressão. Estou sendo claro? Sim. Então, depois do meu casqueamento, eu consigo restabelecer um nivelamento ideal. Tá? Então vamos seguindo para as outras imagens. Daí a importância do nivelamento nesse eixo de equilíbrio. Rapidinho. Deixa eu aproveitar. Volta naquela outra foto. Isso. Essa daí, que ela tem um desequilíbrio. Você tá me vendo? Você virou a câmera, você tá me vendo? Tá. Tô te vendo. Nos cavalos, por exemplo, de marcha, que acontece muito, aquele cavalo que quando ele alça a mão, ele aterriza, ele sempre aterriza ela fazendo aquele movimento lateral. Ele não aterriza De ela. remar, de remar. De Oi? remar, né? A gente chama de remar. Isso, de remar. Né? Que eu acho que no cavalo de trote não acontece isso, né? O cavalo de trote o movimento é sempre para frente. Acontece também. Essa é uma pergunta boa para a gente ver em aprumos. Ah, tá. Vai acontecer tanto no cavalo de trote quanto no cavalo de marcha. Tá, mas por que Porque, na verdade... isso? No caso, então, esse equilíbrio que você está fazendo, ele ameniza essa pressão que você falou, no caso do cavalo, quando ele aterriza muito desequilibrado no chão, né? Sim, excelente sua pergunta, pelo seguinte, porque no nosso próximo encontro, a gente vai ver a correlação do efeito do aprumo no equilíbrio do casco. A pergunta é, por que o casco é desequilibrado? O casco é desequilibrado porque ele na verdade, ele sustenta o peso de uma coluna óssea. E aí, se falando de coluna óssea, Thiago, a gente tem que pensar em aprumo, tá? E aí, eu acho que eu vou conseguir responder você melhor. Eu vou até pedir para você já anotar essa pergunta aí e já botar um asterisco para a gente usar ela na segunda apresentação.
Tá ok. Que isso a gente faria daqui a 15 dias, tá bom? Prossiga. Seria a segunda parte de equilíbrio de casco. Tá ok. Então, ó, aqui a gente está no segundo eixo. Vamos para o terceiro eixo de equilíbrio, que é chamado de antero-posterior, tá? Eu vou usar a denominação aqui do Adams. E lá ele fala que na região anterior, uma estrutura equilibrada, ela vai ter uma menor proporção, e na região posterior desse eixo de equilíbrio, uma estrutura equilibrada vai ter uma maior proporção, tá? Beleza? Pode seguir? Pode No seguir. meu dia a dia, o que que acontece? Ali, ó, maior e menores proporções. No meu dia a dia, o casco ele cresce e aí ele toma uma forma e proporção que inverte isso. Então, ó, a região então na verdade, voltando lá na primeira imagem, o equilíbrio de antero-posterior, uma estrutura ideal seria essa, ó, com uma menor proporção na frente e uma maior atrás. Mas no meu dia a dia, a grande maioria dos cavalos vai ter esse tipo de comportamento. O casco cresce e ele toma formas e proporções que vão trazer o desequilíbrio. Daí, isso num terceiro eixo, ó, mais uma vez, a gente confirmando aí a necessidade do casqueamento periodicamente, tá? Então, o que eu estou vendo aqui, ó? Nesse cavalo aqui, para ele alçar o voo, ele precisa se esforçar mais porque ele encontra uma maior área de resistência no solo. E aí imagine ele voando. Aí tem o voo do casco e o momento da aterrissagem. Ao passo, o casco ele aterriza todo, né? Só que no trote e no galope, ele geralmente vai chegar com os talões. Então, com a área posterior dele, numa hora de aterrissar. Se eu tenho uma menor proporção aqui atrás, eu aumento a pressão ainda sobre essa estrutura. Estou sendo claro? Sim. Então, na verdade, após o meu casqueamento, após a retirada do excesso desse casco que cresceu, eu consigo restabelecer as proporções. Então, olha só, agora eu tenho uma menor proporção, facilitando a saída, diminuindo a resistência desse casco. E atrás, ó, eu aumentei, se ele for aterrissar com a região posterior, a gente considerando trote, marcha e galope, eu vou favorecer todas as pressões aqui sobre essa região, porque eu aumentei a área dela. Estou sendo claro? Sim. Isso altera toda Dentro a de... dinâmica do movimento dos cavalos, né? Tanto do trote como na marcha. Exatamente. Exatamente. E aí isso Viu? Só dar uma dica para você. Hum, Só te dar uma dica fala. aqui. Como tem bastante gente que é do manga larga, tem bastante gente que é cavalo mais de trote, quando você for falar do trote ou do passo, fala sempre trote e marcha, que daí o pessoal fica ambientado. Tá, Senão fica beleza. parecendo que é só para cavalo de trote. Cavalo, o cavalo de marcha não é cavalo? É, pô, mas é porque você falou trote, entendeu? Usa a marcha também para a gente manter o pessoal aqui. Tá, não, sim, isso aqui é para qualquer cavalo, tá? Para a espécie de equídeo, se é de macho ou de trote, o equilíbrio, ele vai ser um bom equilíbrio vai ser o mesmo. É bom você tocar nesse assunto, porque isso aqui é um pedido muito comum no manga larga machador, o achinelamento, tá? E aí eu vou dar como exemplo, dentro desse raciocínio ali, vou até virar para minha câmera. Vou virar um pouco ali. Para a gente pensar na seguinte realidade quando eu achinelo casco de cavalo. Qual é o efeito e por que as pessoas pedem bastante isso, né? É porque você obriga o cavalo a ter um esforço maior. E aí ele muda a maneira como ele alça. Visualmente, isso traz um gesto de marcha para alguns cavalos que enaltece a marcha dele, tá? Só que aí a minha pergunta é, vamos fazer uma analogia Aí, viu? com... Oi. Rapidinho, manda um abraço pro Gui aí, ó. O Gui acabou de entrar. Guilherme, seja bem-vindo. Entre outros amigos que estão aí presentes e eu não consegui ver. O Ivan tá mandando aqui, ó, manga larga machador. Mas pelo menos você deixa eu ferrar o cavalo equilibrando o cavalo, né, Ivan? Enfim, vamos seguindo aqui, ó. Imagina um mergulhador descalço
andando, e agora você imagina um mergulhador com todo o seu aparato andando com o pé de pato. Será que muda a movimentação do mergulhador? Completamente. Por quê? Você me responde para ver se eu entendi. Porque ele imita o movimento dele, esse movimento do voo do passo, né? Excelente. Aumenta a resistência na região anterior do pé. Eu tive um Por bom quê? professor. E aí, então, aumenta-se a resistência na região anterior desse casco. Aumentando a resistência, você é obrigado a fazer o esforço maior, né? E aí, por isso que o mergulhador anda com aquele gesto. O cavalo também faz isso quando ele está nesse tipo de angulação. Uma coisa interessante, Thiago, que saiu na reunião do ano passado lá da Associação do Mangalarga Machador, que foi uma boa notícia para nós ferradores aqui, é que eles agora vão começar a se preocupar com o eixo podofalangiano. Então vai ter técnico de pista, cavalo achinelado não vai entrar mais em pista. Espera Pode aí. falar. Explica o que é o eixo podofalangiano, por favor. É a cena do próximo capítulo. Ah, É tá o bom. próximo, é a próxima imagem, tá? Beleza. Mas então vou voltar aqui para a imagem aqui. Antes da gente partir para o eixo podofalangiano, e só para frisar aqui, esse eixo anterior, que é o terceiro eixo de avaliação nosso, tá? Hoje existe uma maneira de que a gente tem utilizado que está diretamente relacionada ao eixo antero-posterior, que seria um mapeamento, tá, de casco. E aí, eu vou virar para mim aqui. O que eu vou recomendar aqui? Nessa apresentação aqui do congresso lá, eu não detalhei tanto muitas coisas sobre o mapeamento. Tem uma apresentação na ponta dos cascos lá, se não estiver enganado com o Tenório ou com o Pagoto lá, que eles destrincham e explicam muito bem o mapeamento. E o mapeamento ele vai estar dentro desse raciocínio aqui das proporções antero-posterior do casco. Tá? E aí eu aconselharia o pessoal dar uma olhada, que é uma técnica bem recente e é mais uma das técnicas que, na verdade, vem em cima do eixo de equilíbrio antero-posterior. Tá? O que eu acho interessante a gente considerar é o seguinte, é que o ferrador, ele quando vai casquear, é só um parêntese que eu vou fazer, ele não deve só se preocupar com o eixo antero-posterior. Antero de região da frente, anterior, e posterior da região de trás de casco. Ele tem que considerar o eixo médio-lateral, ele tem que considerar o eixo palmar ou plantar, e ele tem que considerar o eixo o eixo antero-posterior. Além disso, o quarto eixo que a gente já vai ver. Então o ferrador tem que estar preocupado com todos os eixos de equilíbrio. Tá? E o mapeamento ele está diretamente ligado somente a esse eixo de equilíbrio aqui. Tá? O antero-posterior, onde vai ter uma influência direta com relação a também os confortos das estruturas. Combinado? Daniel, só Oi. uma pergunta aqui. A gente já conversou muito sobre isso. Quando a gente tem um casco muito desequilibrado, você precisa de vários ferramentas, casqueamentos para trazer esse casco para o equilíbrio, certo? Sim. Para ajustar ele. Agora, em um único ferramental você consegue, casqueamento, você consegue já trabalhar todos esses 4 pontos que você está falando? Boa pergunta. Dependendo do nível de desequilíbrio. Então, qual é a importância né? Se eu tiver bastante material de casco e for um desequilíbrio leve, eu consigo no primeiro casqueamento. A questão é que vão existir vários cenários de desequilíbrio com níveis baixos e níveis altos de desequilíbrio. E aí, às vezes, só num sexto casqueamento é que eu consigo realmente restabelecer um equilíbrio de casco. Estou sendo claro? Sim. Então isso vai depender do cenário como está se apresentando o casco naquele momento ali. Às vezes tem Vai situações que você variar, chega. vai variar mais ou menos então de 30 dias a 6 meses, 6 a 8 meses, 9 meses. Sim, pode chegar numa laminite, a distorção de casco, desequilíbrio é causado por uma situação inflamatória, Sim. né? Uma laminite crônica. Para um casco se restabelecer todo, teoricamente falando, a literatura fala que 9 meses
seria o tempo para da coroa à ponta dele ele mudar todo. Ah, Na tá. prática, Thiago, vai ter cavalo que leva 1 ano e meio, vai ter cavalo que às vezes leva 7 meses, e aí cada indivíduo é um indivíduo, eu não vou conseguir generalizar para você. Não é receita de bolo, né? A gente tem que considerar ambiente, genética e alimentação aí para cada crescimento de casco para ele regenerar todo, tá? Falando em crescimento de casco, só para o pessoal tomar conhecimento aqui, quanto por vez que você vai cascar? Por exemplo, se você levar em consideração um cascamento de 30 a 45 dias, quanto que ele cresce de um cascamento para o outro? A literatura fala de 0,8 centímetros a 1,5. O que eu vou te dizer na prática? Que isso tem influência de genética, ambiente e alimentação. E aí vai variar de cavalo para cavalo, de realidade para realidade, mas sempre dentro disso. Às vezes eu pego o cavalo que não cresce nem meio centímetro, nem 0,5. E aí isso é uma questão do indivíduo, tá? Às vezes eu vou ter cavalo que cresce 2,5 centímetros por mês, então tem um crescimento acelerado. Então isso vai variar aí de cavalo para cavalo. E aí isso tem uma influência de alimentação direta e de raça, tá, Thiago? Por falar em alimentação, mandar um alô pro Jean, que está sempre trazendo aí, está assistindo a live aí, está sempre vindo com conteúdo muito importante de nutrição. Abraço lá aos 117, meus velhos amigos. 117 era o quarto que o Jean morava lá no alojamento lá, amigo nosso. Vamos lá, Então vamos vamos lá. seguindo? Vamos mudar aqui para a gente ir para o último eixo. Aí a gente abre para nossas discussões aí. Tá. Ó, então, o quarto e último eixo aqui de equilíbrio, chamado de podofalangiano. Podo de casco e falangiano de quartela ali, ou também chamado de quartela casco. Nesse eixo, uma estrutura equilibrada, ela vai estar com a região da quartela alinhada com a região do casco. Então percebem que essa linha aqui, ó, no meio, paralela a essas duas linhas, ela está alinhada a todo o eixo, ou seja, a quartela alinhada com o casco. Beleza? Perfeito. No dia a dia, o que eu vou encontrar? O casco ele cresce, ó, e aí ele começa a desalinhar. Tá alinhado ou desalinhado aqui? Olha como é que tá essa articulação aqui, ó. Os flexores passam a ficar mais esticados, tá? Não só os flexores, como ligamentos suspensórios do boleto. Isso considerando essa conformação. Mas pode ter um crescimento inverso, onde a linha fica inversa? Pode ter. O cavalo encastelado pode ter esse tipo de crescimento. Tá bom? Então, através do meu casqueamento, eu consigo restabelecer o alinhamento, ó, da quartela com o casco. Então, se está alinhado, eu considero que articulações, tendões e ligamentos estão no seu posicionamento natural. Então, tem conforto ali. Se está no seu posicionamento natural, tem conforto. Se tem conforto, tem bem-estar animal. Se tem bem-estar animal, o teu cavalo vai render em prova, o que, consequentemente, 45 dias depois ou 30, ele não renderia. Então, daí a importância do equilíbrio de cascos para o pessoal que está buscando resultado. Tá? Para você que está no tambor aí, você quer diminuir os teus segundos, além do teu treinamento, como nosso querido amigo Biano fala, a cereja do bolo, ó, vai estar aqui. Não é o mais importante para você chegar, logicamente, aos teus 16 segundos, tá? Porque eu tenho que considerar ambiente, genética e alimentação, além da tua técnica de treinamento, né? Mas o casqueamento ele é um dos elementos que vai influenciar e permitir que você chegue aí nos teus 16 segundos. Assim como também vai permitir que um cavalo de marcha numa nacional do manga larga marchador fique 1h20 ali marchando sem o menor nível de tensão, sem muitos esforços ali e aumente o seu rendimento na marcha, tá? Assim como no salto, assim como no enduro, beleza? Então, dentro desses 4 eixos aqui, Thiago, é que a gente tem que estabelecer o raciocínio para construir um casco que favoreça a distribuição equilibrada do peso do animal. Em consequência disso, a gente favorece e restabelece
é o conforto das estruturas internas. A gente tem que estar claro que por trás do casco, por trás dessa estrutura aqui, ó, por trás de toda essa estrutura, a gente tem, ó, olha lá dentro do casco, 2 ossos, olha quantas articulações. Isso aqui é porque não está definido bem a quantidade de musculaturas a nível de tendões e ligamentos que estão sendo influenciados diretamente pelo equilíbrio de casco. Então, você quer resultado? Se você quer a tua égua no terço final da gestação bem para nascer o potrinho, você vai se preocupar com o casqueamento, mas você vai se preocupar com o casqueamento com o teu potro também, quando está em processo ali de formação. Você vai estar se preocupado com o casqueamento para o teu cavalo que está em prova, para o teu cavalo que periodicamente você quer aumentar o tempo de vida útil dessas estruturas. Aí é que está o segredo. Por que a necessidade do manejo de casqueamento? Você quer ter um cavalo que ele consiga chegar aos seus 15 anos e 16 sem nenhum tipo de lesão ova, ou melhor, diretamente influenciado pelo casco, então equilibre esse cavalo. Se tem uma coisa que nós humanos estamos acertando com relação ao cavalo solto na natureza, Thiago, a nível de casqueamento, é que a gente está prolongando o tempo de vida útil dessas estruturas, através do casqueamento e de um bom ferrageamento. Eu te garanto que o cavalo solto na natureza, ele não iria durar o que eu consigo preservando articulação, tendão e ligamento através do meu casqueamento, ele não ia durar o que ele consegue durar agora. Tá? É logicamente que eu tenho que levar em consideração nisso o esforço que nós, homens, submetemos o cavalo. Tá? Então, o equilíbrio de casco, ele é a base de um bom trabalho aí para vocês iniciarem aí, treinadores, tá? Então, não tem como pensar em bons resultados se você não tem uma base boa ali. Não tem como pensar num carro de Fórmula 1 desbalanceado e com o pneu incorreto para aquele tipo de pista ali. Então, eu acho que a mensagem que eu queria deixar a nível de equilíbrio de casco, nesse primeiro momento, porque vão ter outros momentos, tá? Até mesmo nessa apresentação, a gente vai falar de aprumo e a influência do aprumo no equilíbrio de casco. Me perdi aqui que eu estava falando aqui da... parei aqui, eu fui olhar para a parede e tem uma lagartixa aqui. Me perdi. Mas enfim, voltando para cá para a apresentação. Então não tem como pensar em tudo sem um melhor equilíbrio. Para a gente só terminar a apresentação para abrir perguntas aí, discussões, nossa, Thiago, vou voltar aqui Tem na... 6 minutos. 6 minutos? É. Caramba. No meu dia a dia, ó, aqui um exemplo para a gente encerrar no eixo podofalangiano, um exemplo de desnivelamento aí, de desequilíbrio, desalinhamento, perdão. Olha um exemplo aí humano aí, fazendo uma analogia com o humano. Esse eixo está alinhado ou está desalinhado? Podofalangiano aí, ó. Desalinhado, visivelmente. Final do casamento, festa de 15 anos, a mulherada tá tudo com a sandália na mão porque o eixo podofalangiano está desalinhado. Aqui seria uma teoria moderna, ó. Para a mulher apertar o botãozinho e salto alto e descer, tá? Eu coloquei mais a fim de provocar o raciocínio. No nosso dia a dia, ó, pode estar invertido, como eu falei, esse eixo podofalangiano. E aí, como é que eu vou criar, então? Através do meu casqueamento, eu tenho como restabelecer o equilíbrio desse eixo aí. Aqui, ó, para o seu cavalo aí, ó. Todos esses 4 eixos de equilíbrio vão estar relacionados com qualquer quadrúpede. Então, essa vaca, ó, ela está com o eixo podofalangiano desequilibrado. Então, uma vaca com eixo podofalangiano desequilibrado, ela não vai produzir a quantidade de leite que ela poderia produzir com o equilíbrio de casco. Então, até o equilíbrio de casco vai influenciar na produção dos animais. Vou virar para mim aqui. Então, chegou no final da faculdade lá... Isso aí vai gerar dor, que vai gerar dificuldade de locomover, gerando a dificuldade de locomover, ela vai se alimentar menos. Sim. Em consequência disso, a produção dela cai. Então, esse raciocínio, como zootecnista, esse raciocínio dos 4 eixos ali de equilíbrio,
que o Adams fala, eu utilizei para todos os seminários das outras culturas que a gente tinha na formação do zootecnista lá, né? Usei até para você ter ideia, até para suinocultura eu apresentei esse tema. E teve um cachaço lá, que teve lá na suíno, um porco, cachaço, seria o garanhão dos porcos lá, para o pessoal que não está entendendo o que é cachaço aí. Ele deixou de cobrir as matrizes lá porque a unha dele, o casco dele, o eixo podofalangiano cresceu demais. Então quebrou o alinhamento da cortela com o casco. Ele sentia dor na hora de montar nas porcas. E o simples fato da gente restabelecer o equilíbrio, o alinhamento desse eixo já permitiu ele voltar. Então, na verdade, esses 4 eixos de equilíbrio vão estar relacionados a todos os quadrúpedes, tá? Vou voltar aqui para a gente encerrar a apresentação. Aí a gente faz o seguinte, Thiago, se tiver acabando, tu abre uns 10, 15 minutos lá para outro tempo e a gente vai para a pergunta, pode ser? Pode. Até agora tem uma pergunta só. Ó, aqui, ó, eixo médio lateral, ó. Se eu fosse considerar um dígito maior do que o outro, mesmo raciocínio do cavalo, tá vendo? Então vou usar, dentro do que for possível, o casqueamento onde eu vou equilibrar os 2 dígitos, tá? Esse aí estaria relacionado ao eixo médio lateral. Curiosidade, esse aqui foi o conflito da minha vida, Thiago, esse cavalo aí. O que você acha que esse cavalo faz? Nossa, chega mais perto. Cavalão de carroça, velho? Nossa. O que tá com as O que você pernas, acha? velho? Qual é a modalidade que esse cavalo faz? É a questão do momento da foto. Ah, tá. O que você acha que aquele cavalo ali fazia? Cavalo de carroça? Eu vou voltar lá para você rodar de novo. Você falou que Tô era de carroça. brincando, eu não sei o que é. O que você acha que esse cavalo faz aí? Ele foi o conflito da minha vida. Por que conflito? Mano, Em 2011, caramba, agora tá eu tive a travando bem na hora da felicidade. foto aí. Oi? Ó, em 2011, eu tive a felicidade de fazer estágio com Flávio Souza. Na época, o Flávio ele era ferrador da seleção de enduro. Então ele ferrava os cavalos mais importantes aí do enduro nacional. Esse cavalo ali que eu mostrei a foto é nada mais e nada menos que o campeão dos 120 quilômetros. Então é um cavalo que corria em um dia 120 quilômetros, tá? Para nível de reflexão ali, o que mais me espantou não era ele correr 120 quilômetros, era a idade dele e a idade dos competidores que correm 120 quilômetros. Lineu, segura aí. Vai, Tá. vai cortar, falta 15 segundos. Pessoal, a gente vai encerrar esse primeiro tempo e nós vamos voltar, o Lineu vai voltar falando do que ele tá falando do cavalo, tá? A hora que a gente Volta voltar, no teu ou no meu? volta no meu. Mesma coisa, tá? Tá bom. Volta